tudo bem? Eu sou a professora Yara e você está no canal Papo de Letras. E o nosso assunto de hoje é tipologia e gênero textual, porque a gente precisa primeiro aprender o que são as tipologias e os gêneros textuais antes de fazer um texto dissertativo, um relato ou uma carta, por exemplo. Primeiro, nós precisamos entender que as tipologias textuais são uma coisa e os gêneros textuais fazem parte das tipologias textuais. É como se as tipologias textuais fossem grandes grupos e os gêneros textuais fossem pessoas que fazem parte destes grandes grupos. Então vamos entender tudo isso? Você precisa saber o que são os tipos e os gêneros textuais para que você saiba qual é a finalidade de cada um desses textos. Porque todos os textos têm uma finalidade social. Então como é que é isso, professora? Pois é, cada texto tem um objetivo a ser alcançado na sua vida. Se você deseja fazer um bolo de chocolate, por exemplo, e não sabe como fazer, você vai procurar uma receita que te indique quais são os ingredientes, o modo de fazer. Ou ainda, se você quer jogar um jogo que você nunca jogou antes, não sabe por onde começar, você vai procurar as instruções do jogo. Ou se você pretende assistir um filme ou uma série, você primeiro vai procurar saber o que as pessoas dizem sobre essa série ou sobre esse filme. Você vai procurar resenhas que falem desse conteúdo. Durante toda a nossa vida, nós estamos em contato com vários tipos de gêneros textuais. Isso quer dizer que os textos com os quais a gente convive o tempo todo, todos eles têm uma finalidade na nossa vida e na sociedade. Portanto, não se trata de decorar quais são as tipologias textuais ou os gêneros, até porque eles são muitos. O que você precisa realmente entender é para que aquele texto oral ou escrito serve na sua vida. Nós temos então 5 tipologias textuais. Vamos ver? Narração é o tipo de texto que vai ter mais a presença de verbos, porque é um texto que expressa acontecimentos, fatos e ações. Descrição tem a predominância de adjetivos porque ela serve para descrever algo, alguém ou algum local. Dissertação, que é um texto argumentativo e que serve para convencer o leitor de alguma coisa do ponto de vista de quem está escrevendo. Exposição, que serve para informar o seu leitor sobre um determinado assunto porque expõe o assunto. E injunção, que serve para prescrever, orientar e ensinar a fazer alguma coisa. Os tipos textuais têm características semelhantes. Os gêneros que pertencem à tipologia de narração, por exemplo, são semelhantes, mas não são iguais. A bula, a receita e o manual pertencem à mesma tipologia textual, mas são diferentes entre si. Então, vamos pensar nas tipologias textuais como grandes grupos que têm uma finalidade e os gêneros textuais como pessoas que fazem parte desses grandes grupos, mas que são diferentes entre si. Isso quer dizer que um determinado texto pode ter traços de outros tipos textuais. Às vezes a gente vê um texto e ele tem traços de 2 tipos textuais e a gente fica muitas vezes confuso sem saber como classificar esse tipo de texto. Então, por exemplo, é só a gente dizer que o texto é predominantemente narrativo com traços descritivos. Eu separei um trecho de Alice no País das Maravilhas para que a gente possa ver como as tipologias podem se misturar num único texto. Então vamos ao trecho. A essa altura, ela tinha chegado num pequeno quarto, todo arrumado, com uma mesa perto da janela e em cima dela, como Alice esperava, um leque e 3 pares de luvas de pelica brancas bem pequenas. Ela pegou o leque e um par de luvas e já estava saindo do quarto,
quando viu uma garrafinha de vidro perto do espelho. Desta vez não tinha nenhum rótulo dizendo "beba-me", mas mesmo assim ela tirou a rolha e levou a garrafa até a boca. Então, a gente observa aqui nesse trecho que eu acabei de ler que se trata de um texto narrativo, porque ele fala das ações de Alice, ele conta os fatos, narra os fatos que aconteceram nessa história, mas ao mesmo tempo ele tem traços descritivos, porque ele fala como é o quarto onde Alice chega, quais são os elementos que tem nesse quarto. Então, esse é um texto narrativo com traços descritivos. Existem também os gêneros orais e escritos. Geralmente, os gêneros orais são mais informais, porque a nossa fala é menos planejada do que a escrita. Eles são marcados por hesitação, repetição, o que mostra que o locutor está planejando a melhor forma de transmitir aquela mensagem. Já nos gêneros escritos, quem está escrevendo tem mais tempo de elaborar a sua mensagem, mas isso não quer dizer que os gêneros orais são sempre informais e os gêneros escritos são sempre formais. Isso depende muito da situação em que o locutor está. Por exemplo, se um locutor estiver contando uma piada, nós vamos ter aí uma situação informal de comunicação. E aí nós teremos um gênero oral e informal. Mas se esse mesmo locutor estiver dando uma palestra, que é uma situação mais formal, o gênero será oral, só que mais formal. Nós temos vários gêneros orais e escritos. Vejamos alguns exemplos. Nós temos vários gêneros orais: o vlog, palestra, discurso, seminário, debate. Todos esses são gêneros orais. Eu trouxe aqui como exemplo para você o vlog. Nós temos aqui um canal do YouTube chamado HQ Games, que é um canal bem descontraído que ensina a jogar alguns jogos. Ele usa uma linguagem predominante do gênero oral. E os gêneros escritos podem ser o conto, a fábula, o romance, entre outros. E o livro de Alice, no País das Maravilhas, que eu li um trechinho para você, é um exemplo de gênero escrito. Mas também os gêneros podem ser orais ou escritos, sendo o mesmo gênero. Por exemplo, uma notícia pode ser ouvida quando o jornalista fala, ou se você está lendo um jornal, essa notícia pertence ao gênero escrito. Então, resumindo a aula de hoje, nós temos tipos textuais ou tipologias textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais são como grandes grupos e os gêneros textuais são como pessoas que compõem esses grandes grupos, mas com características distintas. Então, a primeira tipologia textual ou tipo textual é a narração. Conta uma história real ou não, apresenta tempo, espaço, personagens e foco narrativo. Exemplos de gêneros textuais: contos, crônicas, fábulas, romances, biografias, etc. Descrição ou relato: descreve coisas, pessoas, lugares, situações, etc. Gêneros textuais: laudo, relatório, ata, guia de viagem, textos literários, etc. Tipo textual de dissertação ou argumentação: apresenta argumentos para defender um ponto de vista. Exemplos de gêneros textuais: ensaio, carta argumentativa, editorial, dissertação, etc. Tipo textual de exposição: apresenta informações sobre um objeto ou fato específico. Linguagem clara e concisa. Exemplos de gêneros textuais: reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, etc. E por último, injunção ou prescrição, que é uma tipologia textual. Orienta, ensina e ajuda o leitor. Geralmente apresenta verbos no modo imperativo. Exemplos de gêneros textuais:
manual de instruções, receitas culinárias, bulas, editais, leis, etc. E aí, conseguiu entender tudo com clareza? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo, ok? Lembrando que esse vídeo é uma introdução à produção textual. Isso significa que nós vamos gravar mais aulas sobre os gêneros textuais mais estudados nas escolas e mais exigidos nas provas, vestibulares, concursos, Enem, onde tem um enfoque muito grande o texto dissertativo argumentativo. Então não perca os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos como esse, é muito importante para mim que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative aquele sininho que fica aqui do lado para receber notificações de novos vídeos e até a próxima! Tchau, tchau!